Como funcionam os pesadelos? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Os pesadelos são assustadores, terríveis à mente humana. O pesadelo é uma irrealidade que está submergida no inconsciente. A memória consciente deixa o irreal provisório transformar-se em realidade consciente. Quando dormimos, o cérebro continua em atividade. Em sono profundo, o cérebro é em funcionamento, não em sua ação absolutamente consciente. Desse modo, realidades perturbadoras presas ao inconsciente conseguem ocupar o lugar da memória oficial que controla o psiquismo humano. Uma terrível guerra entre duas ou mais memórias. O nosso cérebro é formado por diversas memórias inconscientes. As referidas são oportunistas quando o cérebro está em repouso. A memória oficial não tem controle sobre si mesma. Os pesadelos são sonhos perturbadores. Quando a pessoa acorda, poderá, por algum instante, continuar a viver o pesadelo na própria memória consciente, passando a ideia como se tivesse com um problema psicológico. O pesadelo, quando não entendido como pesadelo, pelo fato que a memória perdeu a consciência normal, a irrealidade toma conta do cérebro da pessoa. Em vez de um simples sonho, o pesadelo como consciência fantasiosa provoca tristeza, culpa, sobretudo a não funcionalidade mental. Os pesadelos são formas de processar emoções, experiências, as quais não são vividas na realidade. Não compreendemos o inconsciente acordados. O inconsciente é a parte inacessível do cérebro. A função do mesmo é de proteger a memória. Não é possível a existência contínua de memórias violentas. A função do cérebro: proteger o homem de sentimentos negativos, nocivos. A consciência deposita os mesmos, prendendo no inconsciente. O que é o inconsciente? A parte do cérebro. Lá está tudo o que foi repreendido, reprimido. Um mundo à parte em nossa memória. Qual a função psicológica dos pesadelos?
processar emoções, experiências não compreendidas pelo cérebro quando a pessoa está dormindo. Quando dormimos, a consciência fica relaxada. A parte consciente da memória não tem força de reação. Desse modo, abre-se uma porta quando os pesadelos entram oportunisticamente. Desse modo, a memória lógica e racional deixa de ter efeito quando o cérebro é tomado, com efeito a partir do encontro entre o racional e o reprimido. Os pesadelos são formatados como se representassem as memórias sadias. Todavia, o inconsciente não funciona como realidade. Só é real quando funciona como pesadelo. Desse modo, é importante a interpretação dos pesadelos. Os pesadelos desejam ser reais, ocupando permanentemente a memória oficial, desenvolvendo conflitos terríveis de identidades, como se o cérebro fosse dividido em diversos campos de consciência. Quando o pesadelo não é consciência, é, entretanto, uma fantasia que precisa ser desativada, uma vez que o homem é o seu cérebro, ou seja, o seu modo de pensar. Portanto, é fundamental, quando efetivado o pesadelo, o pouco que se tem de memória consciente, apesar de diminuída, procure imediatamente denunciar a si mesma que o cérebro está sendo sequestrado por um impostor. Com efeito, realizado tal ação, o pesadelo é desativado. Porém, se a memória sadia não conseguir desativar as pressões fantasiosas, há outro caminho. A pessoa tomada pelo pesadelo procure movimentar os dedos das mãos e dos pés. Imediatamente descontrai as tensões do corpo. A pessoa acorda, voltando à normalidade, efetivando imediatamente a memória representante da realidade. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.